Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim. Capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Revelação que João teve em Pátimos, no capítulo 21 de Apocalipse, este futuro glorioso para a igreja. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos, que nesta primeira quarta-feira, dia 5 de agosto, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, com a paz e a graça de nosso Senhor. O meu abraço a todos, que a unção forte da Trindade augusta e divina nos envolva, que a presença do sábio arquiteto do universo resplandeça em nós e através de nós para todos que estiverem em nosso derredor. Que o amor de Deus, que excede a todo entendimento, possa nos contagiar neste dia lindo, quarta-feira, dia abençoado por Deus. Pessoas ali já estão chegando para formarem a grande cadeia da prece poderosa. Maricélia Souza Silva, amém, meu missionário. Maria Eugênia, mulher forte da Avenida Peixe. Pode ir chegando. Gislene Santos, Almira Silva, Deus abençoe. Pode ir chegando. A corrente abençoada, viu? A campanha, Raidalva Rosa, Gislene Santos, Marinês Linhares do Pernambuco já está conosco de Caruaru, Evânia Sapucaia, família Sapucaia, já está conosco também. Pode ir chegando, o Bom Dia Espírito Santo já está no ar e é gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu lindo. ICB Caruaru, meu querido Caruaru já está conosco,
Deus abençoe. Caruaru, Alexandra Milha já está conosco. Vão chegando. Planvel Silva é uma empresa de turismo. Deus abençoe. Maísa Freitas Rodrigues, Deus abençoe. Família Rodrigues também já está conosco. Diaconisa Naná. O Brasil já está de pé, ou alguém na cama, né, com o celular ainda enrolado nos cobertores ou nos lençóis, ouvindo Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe, fique conosco, tá bem? Hoje é quarta-feira. Regina Souza já está conosco. Pastora amada, Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos nesta quarta-feira, primeira quarta. Soraya Rodrigues também já está conosco. Hoje é dia da entrega do Santo Óleo. Hoje é dia de consagrar a água para que ela tenha remédio e medicamentos pela fé. É algo espiritual para o homem espiritual. Coloque aí o copo com água sobre o seu rádio, um pouquinho do óleo. Neuma Souza Borges está assistindo. Seja bem-vinda, serva de Deus. Tá bem? Pode colocar aí o óleo em uma garrafinha e uma latinha. Maricélia Silva, amém. Coloque aí papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo, porque hoje é um dia de muitas bênçãos de Deus. A igreja está em consagração, sempre no domingo, na quarta-feira e na sexta-feira, para que o nosso trabalho tenha o selo do Espírito Santo. Hoje é um dia católicos, espíritas, evangélicos estarão na catedral conosco, na sede, buscando a luz, buscando a palavra, buscando a vida, buscando o pão, buscando a unção, buscando Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Hoje é dia de buscar a Deus, porque hoje é dia da cura divina e da libertação. Almira Silva já está conosco, Joselita Gomes, sejam todos bem-vindos para a maior corrente de preces da região metropolitana de Salvador, Salvador para o Brasil, do Brasil também para o exterior, principalmente a Europa que está nos acompanhando. Deus abençoe. Regina Souza já fala ali alguma coisa sobre o Bom Dia Espírito Santo. A Evânia Sapucaia. Ontem várias pessoas ligaram e falaram aqui com a nossa secretária, Aderlan Souza, a Elson Filho, Agnailton José, Ana Maria Cruz, Andressa do Amor Divino, Ariane Vitória, Augusto Tito, Caroline Portugal, Cremilda de Jesus, Damila Chagas, Daniela Cruz, Dilceia Pinto, Elisângela da Silva Ramos, Elcimar Coutinho, alguém pedindo oração pelo cientista, Evandro Figueiredo, Humberto Santana, Isabel Barreto, Jorge Batista, José Carlos Sena, José Nilton dos Santos, Juliette Barreto, Lucas Cerqueira, Lucilene Honório, Maiara da Silva, Williams Andrade, Marcelo Júnior, Maria Helena, Maria Souza Ribeiro, Oswaldo Miranda, Silvia Ribeiro, Tairine de Jesus, Zacarias dos Santos, Zenildo Sá. Pessoas que ligaram pedindo oração, jejum, clamor por eles e também pela sua vida, pelos seus negócios e família. Esta é a maior cadeia de preces do Rádio Metropolitano. Marcos Antônio Almeida já está conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Regina Souza, seja bem-vinda, serva de Deus, para esta corrente espiritual de fé. Deus abençoe. O Brasil todo
já está nos assistindo, muita gente me assistindo no presídio, no manicômio, no sanatório, no hospital, na enfermaria, no quarto, na CTI, outros me assistindo em uma plataforma de petróleo, em um carro, em um caminhão, em um trator, em uma carreta, em uma máquina agrícola, pessoas me assistindo e me ouvindo também em um mercadinho, muitos agora neste horário 5 da manhã, outros mais tarde, outros na parte da noite, mas a palavra de Deus é pão que alimenta pela manhã, à tarde e à noite. Fábio já está conosco, porque o pastor Fábio de Oliveira, o homem forte do Distrito Federal, estará hoje realizando à noite o grande culto da vitória, aí na nossa sede mundial em Brasília, ao povo do Gama, Guará 1, Guará 2, Guará 3, ao povo bonito aí de Taguatinga Sul, Taguatinga Norte, Sul, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, Sobradinho, Núcleos Bandeirantes, ao povo aí dessa grande, hoje à noite, aí no fim de linha, dos ônibus Taguatinga Sul, aí no fim de linha nós temos a Catedral Mundial da Bênção, e hoje à noite pastor Fábio entregando também o santo óleo ao povo do Distrito Federal, abençoando Brasília. Eu me recordo que no ano de 75 nós ungimos Brasília várias vezes. Apóstolo Doriel era um canela de fogo que convocou nós para ungir a cidade. E algumas vezes Brasília foi ungida. Apóstolo Doriel era um homem de uma visão espiritual muito alta. Ele sabia o que fazia e combatia um bom combate e nos ensinou as armas espirituais pela palavra para darmos continuidade ao seu ministério evangelístico. E nós aqui em Salvador também ungimos Salvador por duas ocasiões, amarrando o valente e profetizando que esta terra é mesmo do Senhor Jesus. Então, ao povo aí do Gama, de toda esta região, do Distrito Federal, hoje aí na Catedral da Bênção, pastor Fábio de Oliveira, aí ao lado da missionária Ruth Brunelli de Oliveira, estará abençoando o Distrito Federal. Deus abençoe toda a nossa equipe, missionário Jeremias, missionária Lília Brunelli, toda a nossa equipe aí da nossa sede mundial em Taguatinga Sul. Deus abençoe. Você que está doente, você que ouve vozes do além, que vê vultos, você que vive uma vida perturbada, você que é uma pessoa depressiva, doente, aí do Distrito Federal, corra para a Catedral da Bênção hoje às 19 horas. O profeta de Deus, pastor Fábio, irá orar por você e este encosto irá desencostar de sua vida. Esta pemba será desfeita. Se você comer uma comida enfeitiçada, macumbada, você vai vomitar. Porque o pastor Fábio tem os dons e ele continua a obra de cura divina e libertação aí no Distrito Federal. Deus abençoe. Hoje é o dia do culto da vitória. Vitória em todas as áreas. Vitória em todas as áreas. Para que a sua alegria seja completa no Senhor. Tá bem, Fábio? Deus te abençoe, vaso de ouro. E hoje é quarta-feira aqui em Salvador. Atenção, povo da Baixa dos Sapateiros, da minha querida Praça da Sé, Barroquinha, Pelourinho, Comércio, ao povo da Avenida 7 de Setembro e da Carlos Gomes, a vocês do 2 de Julho, do Corredor da Vitória, do Campo Grande, da minha querida Barra, Ondina, Maralina, Pituba, Rio Vermelho, ao povo da grande região do Cabula, Corredor da Vitória,
Vale do Bonocô, Vale de Nazaré, ao povo da grande região do Cabula, também da grande região da Avenida Paralela do Le Parque, do Alphaville, porque hoje é hoje, quarta-feira, primeira quarta, dia da distribuição gratuita do óleo, dia da ministração da cura do corpo e da alma, da libertação. Maurina já está conosco, Linda Rita já está conosco. Linda Rita acorda cedo porque seus filhos moram lá nos Emirados Árabes e eles acompanham o nosso programa. Deus abençoe vocês aí nos Emirados Árabes. As nossas orações pelo povo aí de Beirute, que ontem sofreu um violento acidente ou talvez um atentado. A nossa oração pelo povo de Beirute, aí no Oriente, que precisa sim da nossa cobertura espiritual. E a vocês aí nos Emirados Árabes, as nossas orações. Ao povo das Filipinas, ao povo também da Coreia do Sul que nos acompanham, do Japão, Portugal, França, Alemanha, Itália, ao povo da África do Sul, também de Toronto, no Canadá, Estados Unidos, Venezuela, ao povo do Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, ao povo bonito da minha querida Sul de Minas e de São Paulo, as nossas orações, porque hoje eu tenho comigo uma multidão em oração e jejum, para que o nosso trabalho tenha o selo e a marca da vitória. Tudo na vida tem um selo. Relógio tem selo. A roupa que a gente usa tem selo, que é etiqueta. O carro tem o selo da empresa que fabricou. Tudo tem selo, a geladeira. Até o animal tem o pedigree, o cachorro, as aves, os bois, os cavalos. Se é de sangue puro ou não, tudo tem selo. Tem a marca, tem a bandeira. Por isso que nós temos que ter também um selo de validade daquele trabalho espiritual, selado pelo Espírito, oração, jejum e a palavra da profecia e crer. Regina Souza está ligada, dizendo, Poços de Caldas está ligadinha. Poços de Caldas deve estar uma geladeira esses dias, hein? Eita, cidade linda, fria, mas abençoada por Deus. Poços está aí no pé de uma serra muito linda. Deus abençoe vocês aí em Poços de Caldas. Já estive aí no Mirantes de Poços de Caldas há muito tempo, ó. Deus abençoe Poços de Caldas, Varginha. Eu recebi um telefonema de um irmão de Varginha, cidade linda, onde mora pessoas da minha família, sobrinhos, sobrinhas, primos. Deus abençoe Varginha, uma cidade muito próspera. Tal do café, que comanda todas as plantações de café pelas suas cooperativas aí do sul de Minas. Conheço muito bem Varginha, desde menino. Três Pontas, Lavras, Alfenas, Campos Gerais, Boa Esperança, Deus abençoe. Coqueiral, Deus abençoe. Meu querido Três Corações, Deus abençoe. Bambuí, Piauí, São João del Rei, Deus abençoe. Toda a grande região de Minas. Anderson Menezes já está conosco. A paz do Senhor, meu bispo. A paz, Anderson. Jesus te abençoe, filho. Libni Fontes já está conosco. Deus abençoe. Então, hoje é um dia abençoado para a Bahia, para o Brasil e também para o Distrito Federal. Deus abençoe. Hoje é dia da entrega do Santo Óleo, cirurgia divina. Hoje é um dia forte, um dia abençoado por Deus. Por que um dia abençoado?
porque é um dia diferente para nós, quarta-feira. Porque há 41 anos, Cataguases, a nossa pastora Rosa Marques já está conosco, Orcélia França, Gislene Santos, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, porque foi exatamente em uma quarta-feira que Deus me deu as visões, as revelações da cirurgia divina, a entrega do santo óleo, a cirurgia divina, pela manhã, à tarde e à noite. Hoje nós teremos 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, para atender aos católicos, espíritas, evangélicos, a imposição de mãos. Hoje é dia de repreender a depressão, a insônia, o pesadelo, a agonia, o espírito bipolar de tormento. Simões Filho já está conosco, seja bem-vindo, diaconisa Naná, é uma bela cidade aqui do Recôncavo, Simões Filho. Então hoje é um dia que tem um selo, uma marca especial, oração, jejum, 6 cultos, estou falando da catedral e da sede, fora as nossas mais de 220 congregações. Sempre eu falo mais da sede da catedral, porque não dá para falar de 220 igrejas, porque a obra de Deus aqui cresceu muito na direção do Espírito Santo e na visão espiritual da salvação de almas. Deus abençoe. Então hoje é um dia que tem um selo, uma marca especial. Quem sabe você ouve vozes, vê vultos, sonha muito com quem já morreu, é portador de uma doença misteriosa, aquela doença que o exame de imagem não consegue diagnosticar, laboratório também não, toques também não. Doença misteriosa é aquela doença que você toma remédio e ela continua na mesma posição. Doença misteriosa, doença invisível, doença oculta, todas são a mesma. Você deita na cama, mas não dorme, sente um bicho andando dentro de você, sente espinhos na cama, olha no espelho e parece que você é lâmpadas acendendo e apagando sozinha, televisão ligando e desligando, despertador ligando sozinho, medo, você sente que alguém está com você no quarto sem ter ninguém, cheiro de coisa podre sem ter nada podre dentro de casa, cheiro de comida sem ter ninguém cozinhando, choro de criança sem ter criança em casa, gemidos sem ter ninguém doente em casa, medo de entrar em certas partes da casa, em certos cômodos da casa. Se você vai na laje, você sente que tem alguém te acompanhando, ou no quarto dos fundos. Pessoas que têm medo de sair só, de andar só. Tudo isso são sintomas de possessão satânica, de encostado em você. Um Exu, uma entidade maligna, às vezes um espírito familiar, que veio da avó, da bisavó, da tataravó, do pai, da mãe, da sogra, principalmente aquela sogra feiticeira. Às vezes aquele encosto, que nem era seu, mas te encostou, porque você deu legalidade, aí te encostou. É campo espiritual. Existe o mundo físico, mas também existe o mundo espiritual, que são as maldições, que são os acompanhamentos malignos, hereditários. São áreas que eu entendo muito bem e ministro porque tenho a visão e a ordenança divina para esta ministração, porque Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios. Tudo aquilo que nos atormenta são espíritos obsessores malignos, são demônios. Então precisa da imposição de mãos, da transferência de autoridade, de alguém que recebeu o chamado e a verdadeira unção.
a ordem de Deus para libertar cativos. Então hoje é um dia poderoso. Às vezes esta depressão, às vezes este medo desencadeou em você uma doença psicossomática, um trauma, às vezes até um câncer, porque tudo está aqui, ó. Se você tem medo, pavor, rancor, ódio, aquilo vai frutificando em células malignas e cancerígenas. Os próprios médicos ensinam e falam sobre isso. O ódio, o medo, vai desencadeando a imunidade e vai te abatendo. O espiritual transforma-se em físico. Ouviu o que eu falei? E aí forma nódulos, hemorragia, depressão, e vai acumulando. Por isso que eu, você, nós precisamos da imposição de mãos, da palavra da fé, da palavra da profecia, da palavra da visão. Precisamos do cuidado espiritual. Precisamos do Samuel para ministrar sobre nós. Precisamos do Melquisedeque para ministrar sobre nós. Precisamos de Paulo, de Pedro, do Daniel. Precisamos de alguém que tem uma bênção e que já passou na prova de fogo para ministrar sobre nós e libertar a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida. Tem pastores que depois que recebe o título de pastor, de reverendo, de bispo, acha que não precisa de imposição de mãos, acha que não precisa de ministração, aí o diabo vai matando ele com todo o seu rebanho. Aí depois a igreja acaba, fechou por quê? O povo foi embora por quê? Porque o altar estava doente, o altar estava quebrado. A fonte estava entupida, misericórdia. A fonte estava suja. Aí acabou por quê? Enfraqueceu por quê? Por quê? Porque falta administração. Ninguém pode estar sozinho. É uma cadeia de bênçãos. Todo aquele que isola, todo aquele que fica só, é porque a coisa já está ruim no seu psique, no seu espiritual também. Então precisa da imposição de mãos. Precisa de unção com óleo. Olha a inteligência e a preocupação de Deus. Me unge com óleo fresco, e eu terei a força de um boi selvagem. Sempre eu cito esse texto. Me ungir com óleo fresco é uma bênção para todo dia, para todos os dias, porque a batalha é todo dia. Como nós alimentamos pela manhã, à tarde e à noite, precisamos do alimento espiritual e de Deus, e da ajuda e do selo do Espírito. Precisamos da oração, da leitura da Bíblia, da imposição de mãos. Precisamos da Santa Ceia, da fidelidade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Seja da parte da mãe, da parte do pai, da avó, da tia, da parte do pastor, do presbítero. Deus te abençoe. É uma transferência de bênção. Pode ver que quando José e Maria entraram no templo, Simeão abençoou o menino Jesus, abençoou o pai e a mãe. Quem tem o Espírito Santo abençoa, não amaldiçoa, não joga praga, não joga palavra negativa, abençoa. Precisa da bênção para ele ficar certo. Se o errado você amaldiçoa, coitado do errado, vai ficar mais errado. Mas se você abençoa o errado,
ele vai sendo limpo pela palavra profetizada. Tem que limpar o sujo. Não pode sujar mais o sujo, não. Tem que limpar o sujo para que ele torne limpo. Como diz a Bíblia, lavrador, ele limpa para que a árvore produza mais frutos. Será que você entende o que eu falo? Às vezes eu falo pelo dom do amor e às vezes alguém não entende. Então, abra o seu entendimento e saiba que você, eu, nós, seres humanos, carne, precisa da mudança, precisa da oração, das ministrações, da correção. Precisamos da doutrina e da disciplina. Precisamos do vai ou fica de alguém que exerce autoridade. Porque funciona assim a hierarquia espiritual de Deus na terra. Então hoje é dia de ministrar a imposição de mãos para a cura do corpo e da alma, renovação espiritual, transferência de autoridade. Eu estava domingo à tarde ouvindo uma ministração do pastor Maldonado lá do sul dos Estados Unidos, sobre um casal de pastor que ele enviou para São Paulo. Tem nada a ver com o nosso ministério. Aquela ministração, parece que ele estava ministrando para mim. Que coisa sobrenatural eu recebi em meu quarto deitado. Parece que ele estava ministrando 100% para mim. E eu recebi, e eu vibrei, e eu bati palmas, porque havia uma comunicação espiritual muito forte. Naquela ministração, ele estava ministrando para um casal de pastores de São Paulo, mas para o Daniel. Eu recebi, vi online, coisa que já aconteceu há anos, mas a hora que eu vi aquela gravação e eu entrei para assistir, aquelas palavras foram ministradas ao meu coração. Então Deus fala com quem Ele quer. Se a pessoa estiver aberta para receber a luz do mundo e ser a luz do mundo também. Então hoje é um dia abençoado. Quem sabe você é uma ovelha ferida da casa de Israel. Espírito Santo, alguns anos atrás, me deu uma revelação tão nítida que está aqui em minha mente. Eu enviarei a você as ovelhas feridas da casa de Israel. E eu vi uma multidão superlotando a igreja. E quem sabe você é uma ovelha ferida da casa de Israel. Eu falo com você. Escandalizada, triste, decepcionada. Não quer saber mais de congregar, não crê mais na voz do homem de Deus. Vem à igreja neste domingo ali na sede, na Liberdade, reconciliar e renovar a sua aliança. Aí é campo espiritual. Quem sabe você é uma ovelha ferida da casa de Israel, decepcionada, triste, foi apunhalada pelas costas, foi roubada, foi violentada nos seus direitos como cidadã, como cidadão. E hoje você está aí desanimado até com a Bíblia, com Deus, triste, morrendo espiritualmente cada dia. Mas Deus colocou você em meu caminho para me te ajudar. Por esta rede de rádios, por este Facebook, ou por aquela mensagem que você ouviu minha
no YouTube e despertou em você alguma coisa boa para o reencontro com Deus. Quem sabe você abandonou a farda de obreiro, de obreira, rasgou a gravata, empoeirou a Bíblia, mas Jesus te ama. E o diabo quer te levar para o inferno. Vem à igreja neste domingo, ou hoje, primeira quarta, ou depois de amanhã, primeira sexta. Tá bem? A porta do nosso gabinete é aberta. Tem esse negócio de falar com secretária, para depois falar comigo. Não, 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 não. Jesus atendia o povo, era abertamente. Uma vez os obreiros de Jesus quiseram impedir as crianças receberem a bênção, e Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Tem pastor, tem líder que é tanta dificuldade para falar com ele. Tem que falar com o copastor, com a secretária, com isso, com aquilo, e um bocado de dificuldade. Mas nós aqui não. A porta do gabinete sempre aberta há 41 anos. Quantas vezes que termina o culto ainda fica aquela fila para mim orar e atender, e eis-me aqui. A minha vida é para ser gasta pelo Evangelho e para o povo de Deus. Então não tem essa dificuldade. Hoje muitos pastor nariz empinado, orgulhosos, vaidosos, arrogantes e possuídos por um apetite desordenado, de avareza e de carnalidade, que para falar com ele tem que passar pelo copastor, pela secretária, pelo tesoureiro, tudo errado. Dedicada ao evangelho, conversa fiada. Mentira. É tanta dificuldade. Por isso que o gabinete da catedral, da sede, é porta aberta. Para falar comigo, com o pastor Teles, com o pastor Cláudio, pastor Joel, pastor Francisco, Manuel, a equipe que trabalha comigo na sede, pastora Marinalva, Sulamita, pastora Celina, evangelistas. É porta aberta para você chegar e receber a sua bênção, às vezes uma bênção especial que você precisa. Pastores que batem no peito e dizem: o meu tempo é integral. Mentira. É mentira. Ele não atende o povo, ele não dá atenção ao povo, e aí morre o povo, e bem feito, morre o ministério dele também. Então, hoje é dia de porta aberta, gabinete. Hoje é dia da distribuição do santo óleo gratuitamente. Dizem que o Daniel de Oliveira vende óleo. Não sou comerciante de óleo. Quem me conhece sabe. É de graça para todo o povo. A gente compra com ofertas para distribuir para o povo ser abençoado. O santo óleo. Hoje é dia da imposição de mãos, da cura divina, já nos preparando para sexta-feira, Maria Soares Costa, bom dia, família mais feliz da terra. Bom dia, bom dia, bom dia. Pode continuar me mandando foguinho, mãozinha, pode continuar me mandando abraço, nem que seja olá. Jeito agora de abraçar. Evani Sapucaia, Deus abençoe. Moacir Damasceno, seja bem-vindo. Maria Soares Costa, mandando ali muitos foguinhos, línguas de fogo. É isto aí. Eu sou da língua de fogo. Eu sou de Atos capítulo 2. Então hoje é um dia abençoado por Deus. Vem estar conosco. Faça sua chapinha, seu cachinho, vista a sua melhor roupa e venha cultuar a Deus de corpo, alma e espírito. Como dizia Davi, tudo que há em mim bendiga seu santo nome.
Sua roupa é abençoada por Deus. Sua roupa tem que ser roupa de cristão, de crente. Então esteja conosco, tá bem? 8 da manhã. Santa Ceia da noiva amada do Cordeiro de Deus. Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino. Quero oferecer a todo este povo da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, da América do Norte, América Central, da América do Sul, da costa do Caribe, ao povo lindo e querido aí dos Emirados Árabes, ao povo também aí da Ásia, Coreia do Norte. Um dia desse da China, rapaz, e nós temos interesse, mas tem uma congregação lá na casa da filha do missionário Eulário, na China, um ponto de pregação. Deus abençoe. Então vamos ouvir este belo hino. Canta e encanta ele mesmo, o homem da voz ungida, Binar, o pastor amado. O amor informa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Este será o último acerto de Deus na terra para com o pecador. Trata-se do fim do que já viu e me fez tanto medo que eu disse pra mim como chegar ao fim do fim, e me falou até do porquê que o vivo é mortal e que mesmo vivendo e morrendo ainda não é seu fim. Mas na frente eu li e entendi que ele falava do céu, lá do céu, porque Deus o levou em espírito para ouvir Jesus falar. Jesus lhe fala e das coisas futuras do meio e do fim. Ele ouviu assustado que Jesus falou e mostrou e mandou falar tudo que ele falou sem medo e continua falando tudo que ele ouviu no céu. Fala pra todo mundo, conta pra todo mundo
para quem crer e não crer no juízo final. Viu um grande trono branco e assentado sobre ele o juiz dos mortais, e diante do trono mortos, grandes e pequenos, grande julgamento para ser feito pelo único que pode julgar. João viu abrirem muitos livros, depois outro livro, procurando nomes, todos concentrados no livro da vida, procurando nomes e contabilizando, e contabilizando, e contabilizando, e contabilizando, e contabilizando os nomes escritos no livro da vida. Contabilizando. Hey! E João viu o mar agitado, abria sua boca como um enorme tsunami e lançar sobre a terra todos os mortos para Deus. A terra, a morte e o inferno, todos prestaram contas para Deus dos seus mortos. E depois destas coisas, João viu descer do céu a grandiosa cidade santa, a Jerusalém de Deus. E todos aqueles que foi encontrado escrito seu nome no livro da vida, foi-lhe dado um novo nome. E todos foram levados para reinar para sempre na grandiosa cidade, onde o templo é o próprio Deus. Lá no juízo final, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. E quem perdeu não mais ouvirá a palavra do amor de Deus ecoar. Como é bom levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer: bom dia, Espírito Santo. Olha, vocês podem entrar em minha página pelo Facebook Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia, tá bem? Ou lá no YouTube temos dezenas de programas gravados e muitas mensagens. Entra lá no YouTube, dê o ok, compartilhe os nossos programas em seus grupos, evangelize através da minha voz e edifica o corpo de Cristo também através da minha voz. Seja útil aqui nesta terra, porque estamos aqui de passagem. Fale mande para mim uma mensagem 62232 9918 62232. O código de Salvador é 071. Tá bem? Pelo WhatsApp eu lhe respondo, eu lhe atendo em nome de Jesus. Compartilhe o nosso programa e ganhe almas através da minha voz. Acesse aí também o QR Code, que é esta janelinha cheia aí de tracinhos, para onde você pode
criatura. Estamos pela cura desta cadeia de rádios. Pode me enviar uma mensagem pelo WhatsApp 9918623232 e retransmitir o Bom Dia Espírito Santo aí na sua cidade, em seu estado, principalmente se a emissora estiver online. Tá bem? Vamos fazer o que podemos fazer, pregar o evangelho do reino a toda criatura. Tá bem? Deus vos abençoe. Tem pessoas que só vê tribo, o grupinho dele. Temos que ver o reino ser implantado na terra, por nós e através de nós. Seja através da divulgação por uma rede de rádios comunitária, dízimo, oferta, divulgando aí os grupos também, compartilhando, e assim nós vamos cumprindo a missão e ganhando almas, não para nós, mas para Jesus. Tá bem? Olhe, a palavra de Deus está aberta em Apocalipse capítulo 21. Você que é católico, apostólico, romano, você que é espírita, kardecista ou de outras linhas, você que é um cristão, um crente, um protestante, desviante, e tem aí a Bíblia, o Novo Testamento, ou aquele Novo Testamento de capinha azul que você ganhou, abra em Apocalipse capítulo de número 21. O livro de Apocalipse é um livro escatológico, de escatologia. O que é escatologia, missionário Daniel de Oliveira? É a doutrina das últimas coisas, escatologia. Os últimos tempos, das últimas coisas. Selado, ele está aberto para ler e entender. O livro do profeta Daniel, Antigo Testamento, que é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, do Antigo Testamento, estava selado. Deus falou para Daniel: sela estas palavras até o fim. Mas o Apocalipse que João escreveu lá pelo ano 96 da era cristã, em seu exílio em Pátimos, João, ele era vidente, João, ele andou com Jesus, João, ele colocava a cabeça no peito de Jesus, João, ele era sensível, João, ele era um visionário, um missionário em cadeias na Grécia, nas minas de carvão. Ele foi exilado aos 96 anos de idade, bem idoso já, mas cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, crente fiel até a morte. Jogaram ele em um caldeirão de azeite quente, mas não matou, porque ele tinha vida de Deus e promessa de Jesus. Ele, dos apóstolos que andaram com Jesus, foi o que mais escreveu. Ele escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e Apocalipse, 5 livros, e todos os livros, a glória, o amor e a verdade real de um Deus passado, presente e futuro, o mesmo Deus. E ele tem aqui no capítulo 21 uma visão que nem Abraão teve, nem Moisés teve, nem Arão teve, nem Davi teve, só ele, porque era para ele. E ele tinha sensibilidade, vidente nato, ele tinha canal de comunicação com o trono, ele tinha a presença de Deus sempre ao seu lado. E olha o capítulo 21, abra sua Bíblia aí,
Este livro não é livro de escritor baiano, nem de escritor espanhol, nem de escritor europeu. Aqui é, a Bíblia, a palavra de Deus irrevogável, queira ou não queira. É a carta magna, é a carta de Deus, são as leis de Deus. E olha a visão que ele teve. Ele disse, e vi, ele estava vendo. Pela visão natural, porque esta revelação aqui foi tão natural, rapaz. Ele tinha 96 anos, mas não tinha miopia, nem glaucoma, nem catarata. Ele tinha promessa de vida longa e de saúde perfeita. Por isso que Pedro ficou com ciúme. Olha o que ele fala aqui, aos 96 anos aproximadamente. E vi, aleluia, bem-aventurado aqueles que vê, como Isaías viu, como José do Egito viu, como José, marido de Maria, viu e vi. Porque as visões fluem até hoje. As revelações não pararam. Nós não podemos escrever, mas a comunicação espiritual entre o Criador e a criatura continua pela vida com Deus e pelos canais limpos. Não, alguém fala ali, alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Não. Não é esse João, não. O João que alimentava de gafanhoto e mel silvestre era o Batista. Esse aqui é o João Evangelista. Vigia. O João Batista morreu bem jovem, degolado no cárcere. Esse João aqui viveu até 96 anos, escrevendo para a igreja primitiva. E vi um novo céu e uma nova terra. Olha o que ele viu, rapaz. Nem os cientistas da NASA, pelas suas lunetas e microscópios, e telescópios, aliás, tiveram esta visão. Pertence ao mundo sobrenatural. E vi um novo céu e uma nova terra. Que coisa, né, rapaz? Como será a nova terra? Eu vou viver nela também. Porque nós vamos ter a nova Jerusalém, céu e terra para nós, tudo vai ser tudo pertinho, tudo fácil. Porque o nosso corpo será de glória angelical. Vamos dar um pulinho ali, um pulinho aqui, e consciente, e sabemos por que estamos naquela bênção. E vi um novo céu e uma nova terra. Olha como ele escreve, Apocalipse 21. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Que coisa, né? O que existirá no lugar do mar? Talvez um campo florido, talvez um novo mar de cristal, talvez um mar mais limpo, porque Deus renova para dar coisa melhor. Deus não volta atrás para dar coisas do passado. Ele cumpre a palavra do passado e ele dá coisas novas para o presente, para o futuro. Ele é Deus de renovação. Eis que faço nova todas as coisas. E eu, João, vi a santa cidade. Olha a visão. Nem Abraão teve essa visão. Eu já tive muitas visões que me deixaram arrepiado. Mas esta visão aqui foi especialmente para João, o que colocava a cabeça no peito de Jesus, aos 96 anos, em seu exílio em Pátimos. Ele escreveu este livro em Pátimos. E eu, João, vi a santa cidade. Ele chama de santa, porque lá só vai entrar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Não é a velha Jerusalém lá do Oriente, é a nova, aonde nós iremos morar. Descia do céu adereçada
preparada como uma esposa ataviada para o seu esposo, coisa particular para a noiva do Cordeiro, o presente, a nova cidade. Eita, presentão, hein? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, a morada principal de Deus, que Deus preparou para os homens, pois com eles habitarão. Olha a palavra dizendo: e serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu creio nesta palavra. Tem muitos que não crêem, que blasfemam, mas nós precisamos despertar a fé novamente e voltar a crer. Porque se você não crê no que Deus falou, o que você está fazendo no mundo? Agora veja o versículo 4. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Quer dizer, não vai ter choro, só sorriso, palmas e alegria e festa no céu. Santa ceia e estarmos ao lado dele para sempre. Dele quem? Do Cordeiro Imaculado, do noivo que foi preparado. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. Aí não vai ter mais pranto nem choro, e não haverá mais morte. Lá na Nova Jerusalém não vai ter cemitério, hospital, nem manicômio, nem penitenciária, nem asilo. Lá não vai haver nem nada disso, nem bar, nem boate, nem cabaré, nem zona boêmia. Lá é para os santos, é para aqueles que andaram com Jesus e andarão nas ruas de ouro. Quantos dos nossos que já estão lá abaixo do trono, aguardando o grande dia da ressurreição e para entrar pelas portas eternas? Eu não tenho dificuldade nenhuma de entender. Volta para a terra que o deu, e o espírito volta para Deus, e depois haverá a ressurreição, e nós estaremos com a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar na eternidade servindo a Ele. Se nós não tivesse consciência lá, seria em vão. Que graça teria? Nenhuma. Por isso que nós vamos estar dizendo lá: valeu a pena a fidelidade, a honestidade espiritual para estarmos aqui. Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, aleluia. Por que não haverá mais morte, missionário? Porque o anjo da morte vai estar preso. A morte é um demônio, é um anjo que ganhou legalidade que Eva e Adão deram para ceifar vidas. O anjo da morte vai estar em cadeia profunda e eterna no lago de fogo e enxofre. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Leia aí, você que é católico, apostólico, romano, você que é espírita, kardecista, você que é crente desviado, excluído, crente que esteve quente e hoje virou uma geladeira, um picolé, uma bola de neve. Jesus te ama, rapaz. Volta para a igreja, cuida da sua vida espiritual, senão você vai para o inferno. Como disse, se não aceitar Jesus, vai para o inferno, e vai mesmo. Tem que aceitar e permanecer com Ele.
O que você fez no passado de bom, a sujeira cobriu. Volte às primeiras obras. Todos têm uma consciência e sabem do que pode, do que não pode, do que é e do que não é. Não importa se você é católico, apostólico, romano, espírita ou kardecista. Jesus te ama. Leia os evangelhos e ame a Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova. Versículo 5. E disse-me: escreve. Olha o que Deus falou para João: escreve. Por isso que eu estou lendo aqui hoje, porque foi escrito, viu, Meire Leite? João escreveu para o Daniel, hoje está transmitindo ou retransmitindo a palavra da revelação, a palavra da profecia. Escreve, ele foi obediente. Aos 96 anos, ele escreve Apocalipse e deixa para nós esta santa escritura, viu, Fábio? Olha como diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É verdade e é de um Deus fiel, que passará o céu, a terra, mas a palavra não passa. Tem que cumprir e vai cumprir, queira ou não queira. A gente está vendo aí os sinais acontecendo. Explosão, guerra, epidemia, pandemia, miséria, os governos perturbados em seus congressos, uma confusão generalizada. E ainda não é o fim, é só o começo. Que Deus tenha misericórdia. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É verdade e fidelidade. E disse-me mais, olha o que o anjo Jesus falou com ele. Escreve, aliás, está cumprido. Eu sou alfa e ômega, princípio e fim. São as letras do alfabeto grego. Eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, agora faz um convite, enquanto há tempo. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, a fonte de Deus, o próprio Jesus, e através de nós que corre também uma fonte, e a fonte tem que estar limpa para regar este mundo sedento, este mundo desértico. Ele é a fonte. Nós somos também uma fonte que jorra para a vida eterna a água da vida, a água da salvação. Por isso que ele falou: quem tem sede, que venha a mim e beba, viu, Ângela? Quem vencer? Aí uma pergunta e uma mensagem profunda de firmeza. Quem vencer? Porque tem que ser pessoas de fibra, de garra. Por isso que a Bíblia diz: os covardes e medrosos, volte. Vá para o outro lado, lá do amigo Lucifer. Mas os vencedores, os guerreiros, a Bíblia está falando: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Nós seremos o filho de Deus. Mas quanto aos tímidos, quem são os tímidos?
é aquele que nega a fé, é aquele que nega Jesus, é aquele que tem vergonha de Deus, é aquele que nega Deus. Tímido não é da natureza retraída. O tímido aqui está falando no campo espiritual. É aquela pessoa que nega a Santa Ceia, que nega o dízimo, nega a oferta, nega a Santa Ceia, nega o altar. É aquela pessoa que tem vergonha de Deus, é aquela pessoa que não dá testemunho. Quanto aos tímidos, está escrito aqui, ó. Isso aqui não é livro de Jorge Amado, não. Nem de escritor espanhol, ou português, ou italiano, ou europeu, não. Isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus, fácil de ler e de compreender. Não precisa colocar janela aqui não, ó. A janela aqui já... Deus abrirá uma janela no céu para nós lermos e compreendermos. No céu só tem uma porta, mas muitas janelas. No inferno tem um bocado de porta aberta. Por isso que a Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Uma das portas do inferno soltou agora o dragão, mas a mulher, a igreja, que tem o sol, tem autoridade para pisar no dragão, e ele só para diante da mulher, a igreja, a noiva do Cordeiro. Apocalipse 20, capítulo 12. Mas quanto aos tímidos, aqueles que negam a fé, aos incrédulos, aqueles que não crê. Eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra do homem de Deus, eu creio no santo óleo, eu creio na água ungida e consagrada que já transformou em remédio, eu creio na Bíblia, eu creio no templo, eu creio nos anjos, eu creio em Jesus. Eu não tenho dificuldade nenhuma de crer no pão, na Santa Ceia, no cálice, na fidelidade. Tem pessoas que creem em umas coisas e em outras não. A nossa crença tem que ser integral. Crer. O amor tudo crê. Por que você deixou de crer? Fez teologia, foi? Com aqueles carnais e colocar em você dúvida e incredulidade, eles vão para... Sabia que tem muitos seminários teológicos que matam a fé da pessoa? A pessoa entra crendo e sai de lá descrente. Sai dela, povo meu, aquilo que mexe com a sua crença, com a sua fé. Sai dela, povo meu, porque é Babilônia, é Babel, é confusão. Sai dela, povo meu. Às vezes tem que sair para não se contaminar ou não perder a salvação. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O diabo Lucifer está de olho na sua coroa. Guarda o que tens, vigia. Ele perdeu a dele e quer levar a sua na cabeça dele, viu? É uma pena, né? Que eu só tenho mais 10 minutinhos. 10 não, é 10. Mensagem e oração. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, coisa que é contra Deus, o carnaval é uma abominação, a magia, a feitiçaria, tanta coisa aí, de matar bode, de matar galinha, feitiçaria, é abominação, é blasfêmia contra Deus, idolatria. A pessoa deixa de adorar a Deus em espírito e verdade, se curva diante de um concreto armado, de um gesso, diante de um bronze, de um... Aí Deus abomina e condena. Aos abomináveis, aos homicidas. Homicida aqui é quem mata. A homicida aqui inclui quem provoca aborto. Homicida aqui também quem mata o outro com a língua, com palavras pesadas e negativas.
Às vezes a língua é pior do que um punhal, é pior do que uma arma, porque mata a moral, mata a família, mata aos homicidas, aos fornicadores, adúlteros e aqueles que vendem o seu corpo como comércio de sexo. Fornicadores, bem no plural, inclui adúlteros e profanos também. Aos feiticeiros. Olha os feiticeiros aqui. Olha os homicidas. Olha os abomináveis e os incrédulos. Isso aqui, irmãos, Deus, estabelecida que ele não volta atrás, a não ser que haja confissão, arrependimento, aí ele perdoa e ele tem misericórdia de todos nós. Homicida, aos fornicadores, aos feiticeiros, feitiço, todo tipo de magia, de horóscopo, de pemba, de esoterismo, de fitas, de sal grosso, de banho de descarrego, tudo isso é feitiçaria. Feitiçaria, que até evangélicos estão adotando o sistema de esoterismo. Tanta coisa corruptível e maligna, aos feiticeiros, aos idólatras. Olha aí os idólatras, misericórdia, né? É aquele que adora ídolo. Deus tem horror de quem pratica idolatria. Seja idolatria a ídolos do romanismo, seja você idolatrar casa, carro, animal, marido, mulher. Tem gente que tem tanta idolatria na alma, que ama mais as coisas do que a Deus. Também é uma idolatria. Aos idólatras, bem no plural, e todos os mentirosos. Por isso que a palavra do cristão tem que ser uma só. Sim, sim e não, não. A sua parte, misericórdia, será no lago que arde com fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Um buraco cheio de fogo e enxofre. O que é a segunda morte. Há a morte física, a morte espiritual, há a primeira morte, que é aquela que a gente dorme e vai para o cemitério. E depois ainda tem aqui, a segunda morte, que é a morte eterna, fim de todas as coisas. Então leia aí na sua Bíblia católica, aí na sua Bíblia espírita, aí em sua cristã evangélica, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. E quando você estiver lendo, não fica com medo não, viu? Seja vara, seja cajado, seja sabão, seja que boa espiritual, é para o nosso bem. Viu, Raimundo Alves? Leia aí, amado. Capítulo 20, 21 e 22. Você sabe ler. Põe o óculos, viu? Você já passou dos 70. Então tem que ter óculos, que é para ler bem lido. Tá bem? Olha, não importa se você é católico, evangélico ou espírita. Leia Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, e vai fazer as suas pernas, tremer, porque o Espírito Santo te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Volta para a igreja, venha levantar o cálice da Santa Ceia, venha levantar o pão e ficar firme com Jesus. Renovar a sua aliança.
porque a trombeta de Deus está tocando sobre a terra. Ontem a gente viu aquele toque lá em Beirute. Ontem a gente ouviu um toque lá nos Estados Unidos. Lá em Nova York, um vendaval, um furacão. Pandemia está assolando a terra. Nuvens de gafanhoto, maremoto, terremoto. Os governos desesperados sem saber o que fazer. É a trombeta de Deus tocando. E você que já tem princípios espirituais, leia, entre pela porta. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, entrega logo, porque a trombeta pode soar em sua casa. O anjo da morte está passando. Você sabe disso. Por isso que eu tenho rasgado, atestado de óbito prematuro. Pela revelação que Deus me deu e fechando sepultura. Quero ver se ele vai bater na minha porta. Ele pode até vir, mas vai achar a porta fechada com a marca do sangue. Havia morte na casa de Faraó, mas havia festa em Gósen, na casa do povo de Deus. O anjo da morte está passando, e depois da morte, segue-se o juízo final. Missionário Daniel, o senhor está pregando muito sério hoje. Eu levantei e a voz do Espírito falou comigo. Apocalipse capítulo 20. E quando o Espírito fala comigo, e eu posso saber que é a voz do Espírito, então eu tenho que falar aquele texto bíblico que veio a revelação. Alguém está chorando agora. Alguém está pedindo e entrando pela porta. Por quê? Porque a palavra não volta vazia para ele. Ele vela para cumprir o que ele determinou. Às vezes, sua alma tem saudade da igreja. Volta logo. O anjo da morte está passando, hein? Vigie. A trombeta está tocando. A gente liga a televisão, fica de boca aberta. Sabe o que diz lá em Apocalipse capítulo 6? Venham e vejam. A gente está vendo. Até de olhos fechados a gente vê o barulho do que está acontecendo. É Deus falando com a terra, porque estamos vivendo já o princípio das dores. Alguém diz que ainda não. Nós já estamos no fim do princípio das dores. Só falta o evangelho do reino ser pregado a toda criatura. Será que você entende o que eu falo? Se você tem alguma coisa do Espírito, você entende, porque é campo espiritual. Tá bem? Estamos por uma cadeia de rádios, cobrindo todo o território nacional. Estamos também na Europa, na Ásia, na África, através do Facebook e através do aplicativo Radiosnet e através das emissoras online. Que Deus te ajude. Leia hoje. Jesus mandou João escrever, e ele escreveu o Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22. E afirma sua vida com Deus, e segura nas mãos de Deus, porque Ele te ama como ninguém nunca te amou. Tá bem? Vamos aproveitar os minutinhos que temos. Entra em minha página no Facebook. Tá bem? Entra em minha página no Facebook. Mande uma oferta para ajudar este programa pelo QR Code. Compartilhe esta mensagem para que as pessoas ouçam a voz do Espírito Santo através de nossas vozes.
Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de que o capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse seja a nossa meditação de hoje, amanhã e sempre. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E que estas pessoas, ao ler, ao meditar, possa entrar pela porta estreita e ter uma vida espiritual para herdar as coisas espirituais. Meu Deus, eu oro pela família católica apostólica romana, pela família evangélica, pela família espírita, pelo desviado livre pensador, e oro pelas ovelhas feridas da casa de Israel. Oro por estas pessoas que me ouvem pelo Facebook, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Cruzeiro, pela Cultura, por outras emissoras comunitárias, aonde estiver chegando a minha voz, chegue a tua palavra que é a verdade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o dia de hoje, quarta-feira, os cultos que teremos na catedral, na sede, pela manhã, à tarde, à noite, a distribuição do óleo, do álbum, pessoas que estarão vindo de Uber, de táxi, de metrô, de carro, para os grandes encontros do dia de hoje, aqui em Salvador. Também em nossa Catedral da Bênção em Brasília, em Taguatinga, hoje à noite, com o pastor Fábio de Oliveira, o culto abençoado da vitória. Eu abençoo o grande trabalho hoje, lá em Taguatinga Sul, com a nossa pastora missionária Ruth e o pastor Fábio de Oliveira. Eu consagro o óleo que está sobre o rádio, que este óleo transforma em remédio, fogo e unção. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, com a bênção da radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, antibióticos, que esta água transforma em fogo, como as águas em Caná da Galileia transformou em vinho. Eu profetizo fogo sobre estas águas, para queimar o câncer no esôfago, no estômago, as doenças psicossomáticas, as enfermidades, nódulos, tumores e cistos, doenças misteriosas, obra de magia negra, de feitiçaria, que esta pessoa, ao beber desta água, ela tem uma crise de vômito e seja queimado todo o Exu que entrou pela boca através daquela galinha cabidela, daquela garrafada, aquele munguzá, aquele vatapá, aquele abará, aquele acarajé, aquela farofa de dendê, aquela comida enfeitiçada, aquele suco, aquele queimado, aquela bala enfeitiçada, aquele chocolate, aquele bolo, misericórdia. Aquele presente em forma daquele bolo que estava preparado, que esta pessoa, ao beber desta água, comece a vomitar. E todo o mal saia pelo arroto, pelo vômito, pelas náuseas, pelas fezes. Que o milagre aconteça em nome de Jesus agora. Eu arranco de dentro desta pessoa o espírito da morte, da enfermidade, do ressentimento, da hemorragia, que ela, ao beber desta água,
receba um milagre pela fé, pela minha fé. Este espírito da morte, do suicídio que está na mente, na consciência, este medo, este pavor, eu repreendo o demônio do coronavírus, esta praga, esta peste, e expulsamos e mandamos embora em nome de Jesus. O nódulo, o tumor, o cisto, a hérnia de disco, a artrose, a osteoporose, a falta de ar, a asma, o bronquite alérgico, o meningite, o sinusite, as doenças reumáticas, desapareçam em nome de Jesus. O espírito da doença misteriosa, o câncer, o AVC, a dor na cabeça, a enxaqueca, o mal que entrou pelas narinas, pelos ouvidos, pelo couro cabeludo, pelos cabelos, pela parte íntima, todo mal que veio lá daquela roça, daquele sítio, daquela fazenda, misericórdia, daquela mata virgem, daquela cascata, daquela cachoeira, daquele cemitério, toda maldição que veio daquele abacateiro roxo, daquela jaqueira mole, daquela pemba que foi enterrada, naquele pé de sisal ou de mandacaru, eu arranco pela raiz em nome de Jesus e profetizo esta pessoa liberta, curada, abençoada, transformada, fortalecida e novamente nos caminhos de Deus. Esta pessoa que está fazendo vômito aí agora, pode vomitar esta doença, esta bola de cabelo, esta cobra, esta aranha, esta barata, este mal, saia em formas de vômito, saia de dentro desta barriga. E não resista à voz da profecia. Não importa onde esta pessoa está, eu ministro sobre ela a cura. Saia todo mal, toda Exu caveira, todo demônio do alcoolismo, das drogas, todo Zé Pilintra, todo boca de fogo, todo demônio cachaceiro, toda obra do mal que entrou nesta vida, todo espírito de adultério, de prostituição, toda força maligna, saia em nome de Jesus. Vai embora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Espírito da preguiça, maldição da tartaruga, vai embora desta vida, do desânimo, do suicídio. Sejam libertos e abençoados. Saia de debaixo desta cama, deste guarda-roupa, deste computador, desta televisão. Espírito do adultério que está nestes aparelhos, eu te repreendo. Em nome de Jesus, saia daquela moto, daquele carro, daqueles quadros na parede. Seja esta casa abençoada, seja esta família abençoada, seja este homem abençoado, seja esta mulher abençoada. Seja curado do seu coração, dos seus pulmões, do seu pâncreas, de sua vesícula, de sua coluna, dos seus ossos. Receba um milagre de Deus, o Deus da Bíblia, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. O que eu recebi do Senhor, isto também eu vos ensinei. Sejam abraçados, abençoados. Esta angina, esta falta de ar, esta tosse seca, esta asma, esta pneumonia, já saiu de sua vida. Receba este abraço sincero.
não te conheço, mas Jesus te conhece. E ele mandou eu te